Olá amigos, estamos chegando com um novo ADV Jus, feito com carinho, profissionalismo, afinal você merece. Muito obrigado pela audiência, pela preferência, ok? Você vai ver no ADV Jus TV de hoje, ADV Jus Notícia Jurídica, ADV Especial, Marketing Jurídico, Vocabulário Jurídico, Estante Jurídica, ADV Jus, entrevista, sala de visitas do ADV Jus e momento divino. Tudo isso e muito mais agora aqui no ADV Jus. Ok, abrindo o ADV Jus então, como de praxe, com uma notícia jurídica. ADV Jus Notícia. Notícia jurídica. Penhora anterior não compromete a alienação de imóvel prevista em recuperação. A penhora registrada em data anterior não impede a alienação do imóvel prevista em plano de recuperação judicial, quando a constrição tiver sido autorizada por juízo comum. Decisão unânime da terceira turma do STJ. Portanto, a penhora, para ser válida, deve ser determinada pelo juízo recuperacional, conforme interpretação em sentido contrário da súmula 480. Legal, agora ADV Especial. Confira. Olá, aqui estamos mais uma vez, uma satisfação estarmos aqui participando do nosso ADV Jus. Quando há o falecimento de uma pessoa que deixa patrimônio, é procedimento comum a realização de um procedimento de inventário. Hoje nós temos a figura do inventário judicial e também a possibilidade de realização desse inventário de forma extrajudicial nos cartórios tabeliões. E nós temos algumas situações que são peculiares. Imagine, por exemplo, que no meio do processo de inventário, na tramitação deste inventário, um desses herdeiros venha a falecer. Qual é o prosseguimento a ser adotado? Imaginemos ainda a possibilidade de que um desses herdeiros venha a se tornar incapaz, ou mesmo o inventariante, aquele responsável pela administração do inventário, que ele se torne incapaz por uma moléstia temporária ou mesmo permanente que o impeça de exercer as suas atividades da vida civil comum. Quais seriam as implicações dentro do processo de inventário? De imediato será necessário a paralisação desse procedimento de inventário para poder se estabelecer dentro daquele herdeiro falecido que compareçam os seus filhos para que possam ali fazer a composição dos herdeiros necessários daquele falecido. É necessário ainda que haja a providencialização de toda a documentação necessária para instruir esse processo de inventário. E quando há a incapacidade, seja ela temporária ou permanente do inventariante ou do herdeiro, nós teremos a necessidade de suspensão deste processo para que seja regularizada a representação desta pessoa por um curador, demandando um processo específico para isso perante o Poder Judiciário. Vale lembrar ainda que os processos de inventário somente podem tramitar através dos cartórios extrajudiciais quando não existe figura de menores e de incapazes. Surgindo essas questões, obrigatoriamente nós teremos a migração de um processo extrajudicial ao Tribunal de Justiça, para que por lá, com a presença do promotor de justiça como fiscal da lei, poderemos ter então a continuidade e a conclusão da partilha. É um processo delicado, mas que com a ajuda do advogado da sua confiança, ele poderá dar toda a atenção e encontrar a solução adequada ao seu problema. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Agora vamos testar conhecimentos, vocabulário jurídico aqui no ADV Jus. Qual o nome se dá ao autor da ação penal privada? Quem sabe? Eu tenho certeza que a maioria sabe, né? É um tema bastante interessante e as pessoas evidentemente sabem a resposta. Quem não se lembra, no intervalinho, vamos refrescar a memória. Estante jurídica do ADV Jus. Muita gente gosta, veja aí.
A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Justiça Penal Consensual. Justiça Penal Consensual, Controvérsias e Desafios. Já está na segunda edição. Autoria Flávio da Silva Andrade. Editora Juspodium. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Legal, ADV especial, vamos conferir. Olá amigos do ADVJus. Em matéria recente divulgada na internet, sob o patrocínio de banca de advogados que atua na defesa das instituições financeiras, foi vinculada a seguinte matéria: mulher questiona juros de empréstimo e acaba condenada por má-fé. Vivemos tempos sombrios, onde a imprensa tem apresentado um viés ideológico e tendencioso. E, infelizmente, observamos que esta tendência também tem alcançado a imprensa que trata de assuntos jurídicos. O processo descrito nessa matéria está em segredo de justiça e a decisão é de primeira instância do Fórum de Bilac, no estado de São Paulo. Mesmo sem acesso aos autos, podemos afirmar que esta decisão será facilmente reformada em sede de recurso. Se não, vejamos. Os juros remuneratórios são apurados mensalmente pelo Banco Central do Brasil, com base na média cobrada pelos bancos nas diversas operações de crédito. A abusividade tem sido constatada quanto da aplicação de 1,5 vezes a taxa média apurada. Esta decisão foi determinada em sede de recurso repetitivo do STJ com efeito vinculante. Porém, alguns magistrados não cumprem essa normativa. O argumento de que a taxa do valor contratado de juros aceita pelo consumidor, por sua vontade, obrigam a aceitar sem questionamento é, no mínimo, pueril. Lembremos que o contrato de empréstimo é de adesão e nele não se discute quaisquer cláusulas e que o consumidor é hipossuficiente. A pacta sunt servanda deve ser respeitada com restrições, pois o novo CPC trouxe ao ordenamento jurídico a função social do contrato e deve haver equilíbrio nas relações contratuais e o Poder Judiciário deve ser o maior incentivador da aplicação nos negócios jurídicos. A matéria divulgada é tendenciosa e tenta inibir o consumidor a exigir seus direitos e temos visto outras tantas voltadas a esse mesmo objetivo. A Constituição Federal garante o direito de ação, a ampla defesa e o contraditório. Juros abusivos, tarifas ilegais, venda casada, sistemas de amortização podem ser discutidos e revistos. Afinal, ainda acreditamos em um poder judiciário livre. Um forte abraço e até a próxima. Seus direitos, direitos dos idosos, relativos à saúde, alguns direitos, atendimento preferencial no SUS, distribuição de remédios e a distribuição de próteses deve ter o direito garantido. Os planos de saúde não podem reajustar mensalidades de acordo com a idade. Também, idoso internado ou em observação tem direito a acompanhante. São alguns dos direitos dos nossos idosos, devemos respeitá-los. Qualquer desrespeito, procure sempre o seu advogado de confiança. Ok, momento do intervalo, aquele cafezinho rapidinho aqui no ADVJus, voltamos em instantes, aguarde. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Top Agência de Marketing Digital Jurídico, Gestão de Redes Sociais, Identidade Visual, Vídeos. Contate-nos. Se dá ao autor da ação penal privada. Ao autor da ação penal privada se usa o termo querelante. Voltamos com o segundo bloco do ADVJus TV. E iniciando este bloco, vamos falar de marketing jurídico e sua importância. Veja, quero falar para você que o marketing jurídico, publicidade, marketing vídeo muito bem feito, com capricho pela
Top. A Top faz isso para você, advogado, advogada, né? Ter aquele zelo aí com a sua rede social, né? Aqui a gestão de redes é feita de uma maneira profissional. Websites também de uma forma responsiva. Campanha de anúncios, Google Ads. Aqui estão as páginas da Top Video, que é a detentora do ADVJus. Vem para cá pro ADV Especial. Faça seu marketing jurídico aqui. E boa sorte. Momento importantíssimo aqui em nosso programa. Sala de visitas. É a entrevista no ADVJus. Confira. Doutora, a gente vai começar falando um pouquinho, né, da origem de tudo, né, que é justamente ali quando o casal resolve, né, contrair matrimônio. Olha só que bacana, né? E existem os regimes de casamento. Eu gostaria que inicialmente a senhora nos colocasse assim, né, algumas considerações com relação aos regimes de casamento, né? Os regimes de casamento são nada mais que um contrato, né? Então, toda vez que a gente vai fazer um contrato, a gente tem que ver as cláusulas. Então, nós temos 4 regimes no Código Civil: comunhão parcial, comunhão universal, separação de bens e o regime da separação final nos aquestos. O regime da comunhão parcial é aquele que os bens adquiridos antes do casamento não comunicam e os adquiridos na constância do casamento se comunicam. O da comunhão universal de bens, todos os bens dos dois cônjuges se comunicarão, os adquiridos antes e os adquiridos na constância do casamento. O da separação de bens, ele não se comunicarão, nem os adquiridos antes, nem os depois. O da separação final nos aquestos, ao final, quando o casal for se separar, faz ali um levantamento dos bens e verifica-se qual vai ser partilhado ou qual não vai ser partilhado. Hoje em dia, o que mais se usa, né, até pelo silêncio de você não escolher um regime, é o da comunhão parcial de bens. E nada impede também que você escolha um regime híbrido, ou seja, a mistura de 2 regimes de bens. Dispondo assim, para os bens imóveis, eu escolho o regime da separação total de bens, ou seja, os bens imóveis não se comunicarão. E os bens móveis, o regime da comunhão parcial, esses se comunicarão, os adquiridos na constância do casamento. E isso é uma novidade, né, doutora Jaqueline? Porque os regimes que a gente conhecia, né, o pessoal aí, vamos dizer assim, da escola, inclusive velha, da advocacia, é aquela praxe, né, comunhão universal de bens, lá na minha época. Depois veio, sim, o regime da comunhão parcial, né, e o regime da separação total de bens, que lá pelo final da década de 80 ele era quase assim, um regime marginal, né? As pessoas quase não adotavam isso. E agora essa novidade do regime híbrido. A senhora acredita que tem tido bastante adesão desse propósito, doutora? Tem sim, tem tido bastante adesão até pelo cunho patrimonial, né? E lembrando que esses regimes da separação, da comunhão universal, da separação final dos aquestos, eles exigem a elaboração do pacto antinupcial. Antes do casamento, tem que ser feito por escritura pública o pacto antinupcial. E quando a gente fala do regime híbrido, também, na escolha de um regime desses, também tem que ser convencionado esse pacto antinupcial. Então, tudo tem que ser muito bem detalhado. Então, tudo tem a ver com patrimônio. Então, hoje, com mais informações e todo mundo pensando no futuro, como o divórcio já está mais acessível, né? Sim, então, vem essa questão das pessoas pensarem, sim, num regime de bens que seja híbrido. Que seja um pouco mais diferente. Doutora, e a lavratura desse pacto antinupcial, né? Ele precede, evidentemente, o dia da celebração do matrimônio. E ele é feito perante o cartório de notas. Como que é isso? Ele também tem um custo adicional? Também tem um custo adicional. Ele pela tabela, né, da Noreg, e ele é por estado, tá? Então, cada estado convenciona o valor da lavratura do pacto antinupcial. Então, é disposto dessa forma. É sempre por escritura pública.
o pacto antinupcial, a gente não tem a forma particular para se lavrar. Certo. E uma coisa interessante também, né, doutora, que da mesma forma que nós estamos nos reportando aí a necessidade da lavratura do pacto, né, antinupcial, se a gente olhar no lado oposto, né, quando vai ser desfeito, né, vai ser desfeita a sociedade conjugal, agora também nós temos a possibilidade dela ser feita através também do cartório. Isso foi uma facilidade. Ela vem desde 2007, né, ela vem para desafogar o judiciário. Sempre com a participação do advogado, é essencial a participação do advogado, mesmo sendo feito no extrajudicial, para que o advogado resguarde os direitos dali dos divorciandos, quanto à disposição patrimonial, quanto às questões que envolvem o casal mesmo. Doutora, agora uma coisa que às vezes tem muitas pessoas que ainda nos perguntam, a gente sabe muito bem qual é o desfecho, né? É que justamente nessa possibilidade de efetuar a ação perante o cartório, justamente existiam algumas exigências que elas inibiam a possibilidade, né? E agora mudou isso, né? Então, no caso, tinha alguns impedimentos que não deixavam que fosse feito perante o cartório. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho disso. Agora a gente tem algumas disposições, né? Antes a gente tinha não podia ter filhos menores, né? E isso a gente já vem de algum tempo para cá. Já agora tem essa possibilidade também de fazer. Acho que era, se eu não me engano, menor, incapaz, incapaz, isso. Certo. Doutora, e com relação, né, à questão patrimonial, né? Às vezes o casal vai para o cartório, né? Achando que está tudo certo, e chega lá, não se chega a um bom termo, ainda que eles estejam ali também assessorados por um advogado. Isso traz um entrave e não deixa com que a realização se concretize, doutora? Então, um tabelião, né, o escrevente ali, ele tem que verificar se há o consenso, né? O divórcio ali perante o extrajudicial, ele tem que ser consensual, não pode ser o litigioso. O litigioso ainda depende da via judicial. Então tem que ter um acordo, por exemplo, se existe bens a ser partilhados, se já não existia um acordo prévio. Se existe bens a ser partilhado, a forma a ser partilhada, ela é consensual, aí sim o extrajudicial é o caminho para se fazer o divórcio. Certo. Desta forma, né, doutora, está assegurado pelo menos ali de uma forma legal, né, que aquele patrimônio que foi objeto, às vezes uma pessoa conseguiu com dificuldade e vai depois aí deixar aí para os seus herdeiros. Então essas são as possibilidades que ele tem para deixar de uma maneira mais, vamos dizer assim, sem a correção de certos riscos, né? As pessoas têm aquela pretensão, né, de deixar o patrimônio assegurados. Existem, evidentemente, algumas outras cautelas que podem ser feitas no cartório, né, doutora? Mas o que a gente observa é que, atualmente, existem procedimentos dos quais eram apenas perante o judiciário, que hoje são facilitados através do cartório. Além essas possibilidades, a doação, né, a gravação de cláusulas assecuratórias. Qual mais a senhora pode destacar que hoje em dia é possível fazer perante o cartório, evidente com a presença do advogado? Hoje em dia, né, a gente tem 2 novos institutos que está sendo muito usado, que é o uso capião extrajudicial, e agora a novidade é a adjudicação compulsória. Então, que também vem para desafogar o judiciário e vem para que se facilite a vida tanto do usuário do cartório quanto do advogado, que dependia do poder judiciário para ser eficaz. Então, é mais uma ferramenta para os advogados utilizarem para que a gente consiga com mais rapidez o objetivo do nosso cliente. Eu gostaria, doutora, que a senhora falasse desses 2 institutos, por favor. A uso capião, ela já vem um pouquinho antes, né? Isso. Ela vem como extrajudicial, ela depende de ata notarial, né? Então ela primeiro passa pelo
pelo tabelião de notas para que ele faça uma ata notarial, ele é instruído de vários documentos e ele é apresentado perante o registro de imóveis, né? A gente sempre pede, ele não é necessária a presença do advogado, mas é muito melhor quando quando verificado os requisitos da lei por um advogado. A gente tem a eficácia da usucapião extrajudicial quando feita por um advogado muito melhor, muito mais registrável do que quando não feita por um advogado. Quanto à adjudicação compulsória, é um ato muito novo, é de agora, desse ano, de 2022. Ela vem para suprir quando um compromisso de venda e compra, o compromissário comprador falta, ele não outorga a escritura pública, esse compromisso ele já está quitado. Eu, como compromissária compradora, faço uma notificação extrajudicial, demonstro um prazo de 15 dias dele não outorgar a escritura pública, ou seja, é uma obrigação dele passar a escritura, e aí eu levo ao registro de imóveis também. Não há necessidade da apresentação do advogado, mas se todo esse processo for acompanhado por um advogado que conhece da lei, que sabe os seus pormenores, é muito mais... Traz muito mais segurança, né, doutora? Muito mais segurança e muito mais eficácia, né? Certo. Então, aí também pode ser levado ao registro de imóveis e é registrado também, consegue o título. É isso mesmo, é por isso que a gente fala aqui, procure sempre seu advogado de confiança, né, doutora? Sempre. E eu quero só fazer também um parênteses, complementando o que a doutora Jaqueline fala, sobre a indispensabilidade, na maioria dos atos, né, da presença do advogado perante o cartório, né, doutora? Principalmente o cartório de notas, o registro também é importantíssimo, né? Minha opinião pessoal é que faltou o legislador colocar o advogado aí. Então, mas a gente sabe muito bem da importância dos nossos colegas aí, Sim. né, na assessoria dos seus clientes, isso é muito importante. Agora eu quero dar uma mudadinha na pauta aqui com a doutora Jaqueline. Nós estávamos falando a respeito da possibilidade, né, da consolidação da união perante o cartório, né, que é justamente as medidas assecuratórias e tal. Falamos um pouquinho de divórcio, doutora. Agora a gente, do patrimônio também. Agora a gente quer voltar um pouquinho nossos olhos, doutora, para a questão justamente dos filhos, né? O casal, evidentemente, quando vai aí cria sua prole, não está pensando numa eventualidade de um divórcio que às vezes acabou sendo feito até no cartório. Mas ele gera aquela obrigação da alimentar, né? Da pensão alimentícia. E existe uma corrente aí com relação a efetivamente a partir de quando, né, que o obrigado ele se torna um devedor inadimplente. A partir de quando, doutor? Porque às vezes a pessoa é dia 5, o dia do pagamento, né? Mas a partir de quando fala ele se tornou um inadimplente? Então, doutor Marcos, é muito relativo, né, o lapso temporal. Porque a gente também tem que verificar a condição de quem paga a pensão, Sim. né? Às vezes é um empresário, às vezes é um autônomo. A gente acabou de passar por uma pandemia, onde vários de nós fomos afetados, né? Então a gente tem que verificar o trabalho de cada um. Às vezes é um trabalhador autônomo e ele presta um serviço e ele não conseguiu um pagamento no dia 5, que é o dia da pensão, mas ele vai conseguir no dia 15. Então, às vezes cabe um consenso aí, né? Sim. Então, às vezes é mais fácil uma comunicação entre as partes do que ficar preso em um dia específico. Venceu o dia 5, dia 6 já está me ligando no escritório para falar que está em atraso, né? Vamos, acho que precisa de uma conversa melhor sobre isso. A senhora fala que tem uma certa parcimônia, né, doutora? Sim, eu acredito que tem que ter. As pessoas costumam também
colocar uma certa tolerância de pelo menos uns 30 dias, né, a partir do vencimento, que aí talvez, quem sabe, aí já seria um prazo no qual, né, a obrigação já deveria ter sido... Isso, porque aí 30 dias já está vencendo a próxima, né? Aí sim está vencido mesmo, né? A gente reconhece um vencimento. Certo. Doutora, agora qual a senhora considera, né, as principais cautelas? A pessoa quer que a doutora Jaqueline impetre uma ação lá de alimentos, né? Quais cautelas a senhora imagina que o profissional da advocacia deve ter antes dele já pegar e ir lá e já protocolar um pedido? Com relação à ação de alimentos, eu acho que primeiro é a conversa, né, entre as partes. A conversa alimentando com o alimentante, eles se comunicam, como que é a relação, até porque às vezes há uma relação e pela proposta só da ação a gente já rompe uma relação, né? Sim. De pai e filho, só para cobrar uma prestação. Então, às vezes, eu sempre acredito que a conversa é mais eficaz do que a propositura de uma ação. Legal demais, chegamos naquele momento em que sempre digo a mesma coisa, você até já sabe, né? Gosto muito, momento divino, veja. Vinho chileno Mapu Reserva. Vinho de cor vermelho rubi intenso. No seu aroma, frutas vermelhas e frescas, seguidas de notas sutis de torrada. O sabor é marcado pela expressão de frutas vermelhas, como cereja e framboesa. Uva Cabernet Sauvignon, produzido por Vinícola Barão Philippe de Rothschild, no Chile. Na sua harmonização, carnes vermelhas grelhadas, peito de pato, salmonete grelhado e queijos. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Ok, finalzinho de mais um ADVJus TV. Agradeço-te imensamente pela preferência, pela audiência, ok? Muito obrigado. ADVJus, tô ligado, ADV especial. Vem pra cá fazer parte, você também, tô te esperando. Um forte abraço, até o próximo.